quanto ar cabe nos pulmões? Como é a respiração completa do yoga? Quais são as fases da respiração? Este é o Daniel Toné. Esta é a Carla Darkanshi e você, nosso convidado, para pegar uma carona da Kombi do Yoga e viajar conosco rumo à expansão da consciência. Damos início, portanto, a uma sequência de aulas que vão falar sobre pranayamas e respiração no yoga. Uma parte super importante dentro desse universo de conhecimento riquíssimo que é o yoga. A respiração faz parte das nossas vidas e a respiração, na forma de pranayama, é uma das principais ferramentas que o yogin utiliza para expandir a sua consciência. Então temos muito que estudar, Ká. E você gosta bastante do assunto, né? Eu gosto bastante do assunto respiração. Escrevi um humilde livro sobre isso, mas aqui nós vamos tentar falar um pouco de uma forma muito simples e direta para que todo mundo consiga entender sem maiores problemas. A primeira aula dessa nossa sequência é mecânica respiratória. Como respirar mais e melhor, como funciona essa nossa respiração e como funciona a respiração dentro do yoga. Vamos começar então pelo sistema respiratório. O que compõe o sistema respiratório? Acompanhem comigo. Cavidade nasal, faringe, epiglote, laringe, traqueia, pulmões, diafragma. Atenção, eu citei boca aí em algum momento? Não! Narinas, faringe, epiglote, laringe, traqueia, pulmões, diafragma. A boca não faz parte do sistema respiratório. Conquanto ela possa ajudar eventualmente no processo de respiração, a princípio a respiração deve ser sempre nasal. E é por isso que 99% dos pranayamas que você vai fazer no yoga tem tanto a inspiração quanto a expiração pelas narinas. Impressão minha ou eu já vi essa tela em algum lugar? Sim, essa tela é lá do curso que a gente fez de fisiologia, lembra? Várias coisas vão ser repetidas ao longo dessas aulas, né, desses cursos, né? Porque os complementos, as matérias, as modalidades, né, elas se complementam, né? Então uma coisa entra na outra. E é muito legal quando você começa a perceber que, nossa, já estudei isso ali e aqui, e aí você vai completando e encaixando melhor o seu quebra-cabeça. Eu vou fazer uma observação, é meio que um spoiler dessa nossa primeira aula. Nós paramos aqui no sistema respiratório no diafragma, e normalmente os estudiosos, os professores, ensinam que estes são os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório, o nosso aparelho respiratório. Mas eu não estou vendo aqui, cara, musculatura abdominal, musculatura intercostal, musculatura subclavicular. Todos esses músculos vão ajudar e muito no processo respiratório, como nós veremos logo a seguir. E a outra observação que eu queria fazer, note que toda essa parte inicial, a cavidade nasal, a faringe, a epiglote, a laringe, ela é responsável por captar, filtrar, no caso das narinas até umedecer o ar e conduzir o ar na direção dos pulmões. E aí, o yoga atua também nessa porção superior do nosso sistema respiratório, mas não necessariamente com pranayamas. Nós não vamos mencionar muitas técnicas de limpeza e purificação dessas vias aéreas, porque isso é estudado juntamente com os kriyas, certo? Certo, com certeza. Então, os kriyas, eles fariam esse papel de limpeza, purificação, e os pranayamas fariam um papel de musculação, digamos assim. Então, sim, os pranayamas fortaleceriam todo o seu sistema respiratório. Agora, a parte inferior do sistema respiratório, composta pelos pulmões, é sem dúvida a parte mais importante, a parte que nós vamos mais trabalhar no yoga. Pulmões, diafragma e a musculatura é o que vai ser estimulado, beneficiado, trabalhado pelos respiratórios do yoga.
Vamos dar uma olhada aqui nessa tela que é super educativa. Vamos falar sobre quanto ar cabe nos pulmões. Esse gráfico que você está vendo na tela é um gráfico com a média, tanto de homens quanto de mulheres. Então, na média, aproximadamente 5.100 ml de ar cabem nos nossos pulmões. Tanto homem quanto mulher? Não, homem vai ser perto de 6, mulher vai ser perto de 4, e aí por isso que eu digo que a média dá 5,1. 5,1 litros de ar é o quanto cabe nos seus pulmões, é quanto você tem disponível para respirar. Agora eu te pergunto, cara, quanto desses 5 litros de ar nós utilizamos normalmente na nossa respiração? Menor ideia. Eu tenho até vergonha de falar. É esse laranjinha que você está vendo como volume tidal. 10%? Momento de luto agora. É uma miséria respiratória. Nós temos à nossa disposição mais de 5 litros de capacidade e só utilizamos menos de 10% disso. Tem muito a ser trabalhado aí, concorda? Boa. Então, trabalhar pranayama é um aprendizado e estamos aí, ó. Tem muita coisa para crescer. Então, explicando todos esses volumes diferentes, o volume tidal é esse que você usa na respiração natural, sem pensar, sem levar a consciência. Você não, você já pratica yoga, então provavelmente já é bem mais de 500 ml. Mas é o volume que você respira sem pensar nisso. Agora você está fazendo a respiração, certo? Pare com pulmões cheios. Agora continue inspirando o máximo que você pode. Olha quanto de ar cabe a mais quando você faz essa inspiração forçada. Esse é o volume de reserva inspiratória, que a Carla vai me ajudar para dizer quantos ml são. 2.600 ml. Então, praticamente metade dos seus pulmões você consegue preencher nessa reserva inspiratória. Agora, no sentido oposto. Respire normalmente, pare com pulmões vazios e agora force a expiração até esvaziar por completo. Tem bastante coisa aí, não tanto quanto o volume de reserva inspiratória, mas são ali 850 ml. Quase 1 litro a mais que nós temos preguiça de colocar para fora na respiração natural. E aí o que acontece? Se você não solta todo o ar, se você não esvazia os pulmões, na respiração seguinte, quando você for inspirar, não vai ter 5,1 litros à sua disposição. Vai ter 4,2 litros à disposição, porque você tem que descontar todo esse volume de ar que ficou ali desperdiçado, que ficou mal aproveitado, que já está preenchido por um ar repleto de dióxido de carbono. E, por fim, o volume residual é um limite de segurança que nossos pulmões trabalham para não colapsar. Então, haja o que houver, você não consegue esvaziar completamente os pulmões, não consegue chegar a zero. Sempre vai sobrar ali um resquício de aproximadamente 20% da capacidade pulmonar. Isso é para manter a saúde dos pulmões, senão as paredes deles colariam, e isso é um problema sério. Eventualmente acontece e é um problema sério. Então, não é algo que você precisa se preocupar. Você pode esforçar o máximo que você conseguir, nunca vai chegar no zero, não vai ser possível. Mas com esse panorama geral, deu para ver que facilmente nós conseguimos aumentar esses 500 ml. Se esse volume tidal tiver um pouquinho mais de consciência na respiração, ou se nós praticarmos mais, se nós exercitarmos mais a respiração completa do yoga, você consegue dilatar muito esse volume tidal. E aí chegaria aos 5.100? Não, de forma alguma, porque imagina, você é uma yogini, você pratica há muitos anos. Você está respirando naturalmente, mas se você parar e continuar inspirando, ainda vai ter muita reserva inspiratória
e da mesma forma ainda vai ter muita reserva de expiração. Então a proposta não é chegar aos 5 litros de volume tidal, isso é impossível. Na prática ninguém vai chegar nisso. Mas se você aumentar de 500 para míseros 600 ml, de 500 para 600, você aumentou em 20% a quantidade útil de ar da sua respiração. Então, será que a gente consegue dobrar esse volume tidal e chegar a 1 litro? Seria lindo. Eu acho que é bem possível se você mantiver constante consciência na respiração. Mas nós não precisamos chegar a isso tudo. Se você aumentar um pouquinho, já vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida. E claro, na energia, na vitalidade e diferença até nas práticas de yoga. Vamos ver uma das melhores formas de você aproveitar melhor a respiração, de aproveitar melhor todos esses mais de 5 litros que temos à disposição. Vamos falar de respiração completa, Cá. Então, tá aí. A respiração completa, ela é dividida em diafragmática, intercostal e subclavicular, também conhecida como respiração baixa, média e respiração alta. Então, o que acontece? Por que é completa? Porque você está usando as 3 partes, as 3 fases da respiração que você tem, tá? Claro que a gente vai estudar uma por uma para depois chegar na completa, porque sim, a completa é mais difícil, né, gente? A completa é mais difícil. Agora, em uma aula anterior, você até tinha feito a observação, cara, acho que foi na parte dos chakras, porque aqui o diafragma está em cima, intercostal no meio e subclavicular embaixo. Mas isso é só pela ordem que nós costumamos falar, porque a diafragmática é a respiração baixa, é o contrário. É de baixo para cima e não de cima para baixo. É só porque a gente começa, não sei se da maior para menor, mas basicamente da abdominal para cima. X, eles já entenderam. Então, nesse nosso estudo, nessa ordem didática que nós vamos passar para vocês, começamos pela respiração diafragmática, também conhecida como Adhama Pranayama. Adhama é a respiração baixa. Boa. Então, ela é a maior respiração, ela cabe aproximadamente 60% de todo o ar que caberiam nos seus pulmões. Então, lembrando daquela tela anterior dos volumes, lembra que a gente falou? Se você respirasse só pela diafragmática, só abdominal, só respiração baixa, já seria lindo para a sua vida. E o que mais? O principal agente na respiração diafragmática, vou fazer uma pausa para ver se alguém consegue adivinhar qual é o principal músculo que trabalha na respiração diafragmática. Ah, não sei. É o diafragma, claro. É o principal, mas não é o único. Como é que funciona o diafragma? Diafragma é esse músculo chato. Ele é um músculo que parece uma borracha, parece uma pele de tambor. Parece uma fáscia. Só que ela é flexível, esse músculo é muito flexível. E esse músculo ele tem uma característica especial. Ele consegue se contrair tanto para cima quanto para baixo. Quando ele se contrai para cima, que é como você está vendo na imagem... Em todas, né? Em todas elas. Inclusive essa imagem pequena no meio está dando uma visão mais de baixo para você... Tipo assim, ó. Isso, olhando de baixo para cima para você ver como o diafragma empurra os pulmões para cima na direção da parte alta da caixa torácica. Então, o que acontece quando o diafragma se contrai para cima? Ele vai diminuir o espaço na região interna da caixa torácica. Ou seja, vai expirar. Vai aumentar a pressão dentro da caixa torácica vai ficar superior à pressão atmosférica e, portanto, o ar sai. Então, para trazer a imagem aqui, se você tiver o diafragma aqui como se fosse a minha mão,
Se ele for para baixo, ele está vindo para baixo, está inspirando, está enchendo, né? Dando espaço para o ar entrar. E se ele está subindo, ele está expirando, ele está expulsando o ar, então diminuindo o espaço. E quando ele faz esse movimento, os nossos pulmões são compostos de um tecido elástico. Pulmões não são músculos, mas eles são um tecido elástico. Então, quando o diafragma pressiona, os pulmões também se recolhem. E aí a pressão intra-alveolar, alvéolo é aquela porção mínima, aquele pedacinho diminuto dos pulmões, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Então, essa pressão aumenta em relação à pressão atmosférica e o ar sai dos alvéolos, sai dos bronquíolos, sai dos brônquios, passa pela traqueia, pelas vias aéreas superiores, até ser devolvido ao ambiente. E, como a Carla falou, quando esse músculo, ao invés de contrair para cima, ele contrai para baixo, você ganha espaço, você diminui a pressão com relação à pressão atmosférica, e aí o que acontece? O ar entra, percorre todas essas vias até chegar mais uma vez nos alvéolos. Uma regra simples aqui para você entender é, se o ar entra, pensa comigo, vai ser simples, fecha os seus olhos aí. Inspirando, você está enchendo de ar. Então, ar para dentro, abdômen para fora. Se você está expirando, você está esvaziando ar. Ar para fora, abdômen para dentro. Agora você trouxe um elemento novo para a nossa aula. Nós estávamos falando de diafragma. O que o abdômen tem a ver com diafragma? Uai, gente, onde é que fica o abdômen? Então, por que o abdômen vai para fora e por que vai para dentro? Não é só uma consequência da expansão e retração dos pulmões, mas é também um trabalho muscular que vai auxiliar no processo de expansão e retração dos pulmões. Então, se você usar só o diafragma, e o seu corpo é inteligente, se você não pensar nisso, o seu corpo vai usar só o diafragma, você consegue já promover essa diferença de pressão, consegue inspirar e expirar. E observar isso visualmente. A coisa mais linda é você ver um bebezinho respirando. É certinho. Ou um cachorrinho respirando. É muito direitinho. E é automático. Agora, se você conscientemente atuar nessa respiração, para não usar apenas o abdômen, mas usar também a musculatura abdominal, especialmente na expiração. Então, quando você vai expirar, além do abdômen, além do diafragma contrair para cima, você contrai reto abdominal, oblíquos abdominais, e isso diminui ainda mais o espaço, aumenta ainda mais a pressão, favorece um esvaziamento mais eficiente dos pulmões. Lembra, nós temos mais de 1 litro de expiração forçada, você consegue soltar muito mais ar do que o normal, do que você está acostumado na respiração tidal. E isso, se você treinar, isso também se torna automático. Porque o nosso corpo está programado, saiu de fábrica, com apenas o diafragma no automático. Mas se você leva a consciência para isso várias vezes por dia, o seu corpo se acostuma e você não precisa mais pensar na respiração para usar o abdômen toda vez que for expirar. Você pode usar o abdômen também para forçar um pouquinho mais a dilatação na inspiração. Mas aqui não pode exagerar, né, cara? É. Quando você exagera, quando você força o abdômen para fora, projeta a barriga muito para fora, você corre o risco de comprometer a sua postura. Porque o abdômen é um dos grandes responsáveis por você manter a coluna ereta, por você manter a sua postura ideal. E aí, se você dilata demais o abdômen, a tendência é a porção baixa da sua coluna, a região lombar, ser projetada para frente, desalinhar a coluna e, em alguns casos, até comprometer o alinhamento dos órgãos vitais na região abdominal. Então, a minha sugestão, capriche no abdômen quando for expirar. Na hora de inspirar, naturalmente ele vai se expandir, você não precisa forçar essa projeção do abdômen para fora.
Inclusive, você vai ver que no yoga, a expiração é muito mais trabalhada, evidenciada do que a inspiração. Então, tipo assim, a inspiração todo mundo já faz. O que você tem que trabalhar? O que você tem que aprender? O que você tem que educar? A expiração. Então, quando eu falo ar para dentro, abdômen para fora, ar para fora, abdômen para dentro, isso é para gerar um dispositivo na tua cabeça de ser clara a respiração para você. Mas não quer dizer que você tem que ficar com a barriga de grávida, né? A gente, quando era criança, fazia isso. Ó, o tanto que eu consigo inchar minha barriga, né? Mas para respiração ele não é útil, tipo assim, não vai acrescentar grandes coisas para você e pode até prejudicar. Agora, todo mundo conseguiu entender o que é respiração abdominal ou respiração diafragmática? Se não conseguiu entender, vamos fazer um exercício. Boa. Manda ver, você que é melhor nisso do que eu, cara. Então, traga suas duas mãos aqui na sua barriga, mas eu não falei barriga, eu falei abdômen. Sempre. Inspira, sentindo que as suas mãos estão indo lá para frente. Expira, puxando para trás. Vou fazer de ladinho. Você está forçando a barriga para frente? Não. Inspira. Expira. Mesmo sem forçar a barriga para frente, você está levando a consciência para a parte baixa dos pulmões para conseguir uma boa projeção. Sim, porque aí toda vez que você se controla, o que é diferente pranayama de uma respiração? É mais ou menos isso. O pranayama, você leva a atenção à respiração e acrescenta uma mentalização, ritmo, etc. e tal. Então, um pranayama não é só respirar, é muito mais do que respirar. Um pranayama é realmente você trazer a atenção para algo tão importante na sua vida e que a gente dá pouco valor. Então, quando você traz a atenção, seja colocando as mãos aqui no abdômen, sentindo, trabalhando, educando a parte baixa do abdômen, você percebe que sua respiração está sendo colocada em primeiro plano e não em terceiro. Tá? Você não está respirando só para sobreviver, não. Você está colocando a respiração como assim o auge, como o ponto alto da sua atenção na hora. Hora de dar um pause no vídeo para você tomar o seu tempo, gastar aí uns minutinhos para observar a respiração abdominal, caso você ainda não a conheça. Pronto? Já voltou a dar o play? Então vamos passar para a respiração média. Vamos subir um pouquinho na direção da caixa torácica. Então, essa respiração, ela é chamada de intercostal ou respiração média. Deu para entender que intercostal, obviamente, é entre as costelas, né? Então, ela é a média e ela tem a expansão dela em todas as direções. Então, ela não vai só para frente, ela vai para frente, para o lado e para trás. Porque se você lembrar, nas aulas de fisiologia, as costelas, elas envolvem todo o seu tronco e óbvio que você respira com todo o seu tronco, não só com a parte da frente. Na parte de anatomia do sistema muscular, anatomia 2, nós vimos que musculatura intercostal ela tem origem e inserção no externo e na coluna. Então ela contorna todo o tronco. É isso que a Carla falou. O movimento é de expansão como um todo. Respiração intercostal porque trabalha principalmente o intercostal, o interno e externo. Mas assim como na diafragmática o abdômen também atua, aqui na intercostal o serrátil e outros músculos também atuam. Em sânscrito, essa respiração média é chamada de Madhyama Pranayama. Respiração média. Então, Adhama alta não, Adhama baixa, a grande, e Madhyama a média. Agora, você disse que a baixa aproximadamente 60% da nossa capacidade volumétrica. Sim. E a média? A média já vai para 30%. É uma das respirações que costumam ser mais difíceis de treinar. Tá? Pouca gente tem essa facilidade de já pegar na primeira vez a respiração média. E, deixa eu ver, cabe também bastante ar, então com certeza vale a pena treinar. Vale a pena treinar, mas assim, achou difícil a respiração intercostal?
concentre-se na respiração diafragmática. Ali você já tem muito espaço para crescimento. E evolução, né? E evolução. Então, se você caprichar na respiração baixa, já está excelente. Sim. Agora, nós sempre queremos mais, né? Se temos 100%, por que nós vamos usar só 60%? Então, vamos usar 60 mais 30, mais os 10 da respiração alta, que nós vamos chegar daqui a pouco. Porque eu quero agora, cara, que você dê umas dicas para a pessoa sentir. Eles entenderam, claro, que você precisa expandir as costelas em todas as direções. E aí, lembra, os pulmões, feitos de tecido elástico, vão acompanhar o movimento de expansão e retração. Mas como treinar isso? Boa. Então, agora você vai trazer as mãos de novo, que eu gosto dessa utilização do tato. Eu acho muito claro, assim, muito didático. Vai trazer os polegares aqui por baixo e aproximar os seus dedos médios, tá? O meu polegar, ele não vai lá para trás, tá? Mas é mais ou menos assim. Aproximando os dedos médios. Encostou? Você não está fazendo força nem para ins, nem para ex? Agora você vai inspirar e vai sentir que os dedos médios se afastam. Expirar, sentir que os dedos médios se unem. Se ficar muito difícil o polegar aqui atrás, traga o polegar para frente, tá? E aí sente a mesma coisa. Inspira. Expira. Eu até sugiro, cara, iniciantes normalmente têm dificuldade de fazer esse movimento de projeção, então pode empurrar com as mãos. Quando você for inspirar, puxe com as mãos para fora. Quando for expirar, empurre com as mãos para dentro. Para você entender quais músculos estão atuando. Porque uma coisa é você ver a figura, outra coisa é você dar o comando para o seu cérebro chegar lá no músculo exato que quer trabalhar. Então, eu gosto de ensinar ajudando com as mãos. Eu aprendi assim. Aprendi empurrando e a minha ajudou bastante. Pode fazer todos esses movimentos também deitados, tá? Tanto da respiração baixa quanto da respiração média. Claro que você não vai estar ali prejudicando um pouco a parte de trás, mas talvez fique mais fácil para você visualizar. Outra coisa que eu queria só mencionar como um spoiler, porque nós vamos ter uma outra aula que vai falar mais disso, os asanas do yoga ajudam não só na tomada de consciência da atuação desses músculos, como na flexibilidade e força desses músculos que vão atuar na ins e expiração, respectivamente. Mas ainda falta um estágio da nossa respiração. Vimos a diafragmática, vimos a intercostal e agora veremos a subclavicular. Olha o tamanhozinho. Sim, ela cabe aproximadamente 10%, né? Você já entendeu, 60, 30, 10%. Porém, olha só, agora é tipo, como é que faz aqueles negocinhos assim? Notificação, pop-up, block-up, sei lá. E aí, muita gente respira só com essa parte. Você acredita? É respiração clara, evidente do estresse e da ansiedade. Quando você está estressado, ansioso, claro que o diafragma atua também. O diafragma não para, o diafragma está sempre trabalhando. Mas a maior parte da respiração vem aqui para cima. E aí, também aqui, o músculo subclávio, esse pequenininho, ele é o mais importante nesse movimento de expansão da parte alta do tórax. Mas não é o único. Uma série de pequenos músculos aqui da região vão atuar nesse movimento de projeção da parte alta do tórax para frente e para cima. Dá para fazer o teste com as mãos aqui também? Dá para fazer o teste aqui com as mãos. Aliás, dá para fazer o seu teste com o olhar. Quando alguém estiver bravo, brigando com você, seja seu chefe, alguém, você vai olhar claramente para ele e ver se a respiração dele está toda aqui, ó. Às vezes até sacode os ombros mesmo. É impressionante. E aí você vai gentilmente, educadamente falar, amigo, respira. Pode perguntar se está nervoso? Cara, isso é... Perguntar se está nervoso só piora a situação, né? Mas você disse que esse aqui são só 10%, né? Só 10%.
Então nem precisa trabalhar. Claro que precisa. Se você pode ter 100%, para que você vai se contentar com 90%? E sem contar que é uma respiração fácil de fazer, tá? Então, ela também é chamada de respiração alta ou Uttama, tá? E Uttama Pranayama, né, no caso. E que mais? E você vê que ela é simples de fazer. A mais difícil é aqui a intercostal. Tá? Então, vale a pena você ficar treinando essas 3 partes para somar e dar a respiração completa. Que é a que nós vamos voltar. É a mesma tela que nós tínhamos antes de começar a falar de Adhama Madhyama e Uttama Pranayama. Voltamos agora porque nós queremos conciliar essas 3 partes da respiração. Como é que nós fazemos isso? De baixo para cima, de cima para baixo, ou tudo junto, ou... Me explica aí. Então, nada no corpo humano é dividido tão certinho assim, tá? Vamos mostrar de uma forma didática para você entender. Então, eu gosto sempre... Podia ter os copos d'água aqui, hein? Ia ser legal. Mas, ó, imagina que tem Falhei. 2 copos d'água aqui. Um copo cheio e um vazio. Tá? Então, você vai passar a água do cheio para o vazio. Quando você está passando a água do cheio para o vazio, qual é a primeira parte que está enchendo? A baixa, em seguida a média e depois a alta. Voltei. Agora, esse está cheio. Você não vai olhar para esse daqui, você vai olhar como vai esvaziar esse copo. Põe 1/3. 1/3. Volta. Ó, esvaziei a parte alta. Mais um pouquinho. A parte média está só a parte final, hein, sem água. Entendeu? Então, a inspiração, ela é de baixo para cima, a expiração de cima para baixo. Inspirou diafragmática, intercostal, subclavicular. Na hora de expirar, sentido inverso. Subclavicular, intercostal, diafragmática. Baixa, média, alta, alta, média, baixa. Claro que vai demorar um tempinho para você fazer isso de forma automática, por isso que a gente faz meio robotizado mesmo. Mas um outro exemplo que eu gosto de dar para você pensar nos seus pulmões é como 2 bexigas. 2 bexigas estão lá. Se elas estão vazias, tá? Elas estão no seu formato natural. Formato natural? Original, tá? Começa a encher. Enche primeiro a parte de baixo, depois a média, por último faz o biquinho da bexiga. Se você esvazia primeiro a parte alta, depois a média e por último o que está lá embaixo. Então as bexigas, elas movimentam bastante, então dá para ter essa visão dos pulmões, como se fossem balões mesmo. E também me traz essa imagem da respiração completa. Excelente, para ilustrar, mas insisto, a Carla já lembrou, não precisa separar, não precisa começar na baixa, fazer um intervalo, passar para a média, fazer outro intervalo. É um movimento fluido, não tem separação, a Carla falou. São 2 pulmões que estão... Direito e esquerdo, tá? Direito e esquerdo, não tem o de baixo e o de cima. Não. Então, isso vai acontecendo meio que ao mesmo tempo. E, se por acaso, por qualquer motivo, você achar que é mais fácil fazer da forma inversa, eu não vejo nenhum problema. Não. Aliás, eu acho uma ótima forma de você treinar diferente, entende? Você precisa estimular o seu corpo de formas diferentes. Então, mesmo para quem já faz da forma que eu falei, tenta fazer ao contrário, perceba a diferença em você. Seus pulmões realmente, não é que eles encham todos embaixo, todo em médio para chegar... Não, ele vai enchendo todo, mas o formato dele, entendeu? Didaticamente, é mais fácil você entender assim, né? Eu acho. Com certeza, para mim também. E lembro que há autores, menos, mas há autores que sugerem que você comece parte baixa, média e alta e esvazie também pela baixa, depois a média e só depois respirar pela parte alta. Como eu disse, para mim,
o resultado vai ser o mesmo. E aí, como é que treina a respiração completa? Exatamente da mesma forma, é engraçado, né? Da mesma forma que a gente treinou as 3 partes, tá? Agora eu traria uma mão aqui embaixo e outra aqui em cima, para você tentar, tá? Então, primeiro começa tudo aqui, Manasca, na mente. Então, você inspira, vai enchendo o abdômen, sente as costelas, por último, o peito. Depois, esvazia o peito, fecha as costelas, empurra o seu abdômen. E você vai sentindo isso se tornar uma coisa contínua, sem limitações, né? Sem aquele, entendeu? Colocar uma coisa mais fluida. E assim a sua respiração vai sendo criada, trabalhada e treinada. E mais uma vez, gaste seu tempo para treinar essa respiração. Vale a pena. Olha, não vai ser numa aula de 30, 40 minutos que você vai virar um expert de respiração. Eu pratico yoga há alguns anos e ainda não sou um expert de respiração. Continuo treinando para aperfeiçoar essa mecânica. Então, separe alguns minutinhos do seu dia, sente numa postura de meditação ou até deite-se em Shavasana, deite-se com as costas no chão, ou deite na sua cama e treine essa respiração. É lindo. Não é um treino igual de academia que você sofre, que você sua. É um treino super prazeroso de fazer. O seu emocional vai agradecer quando você fizer esse treino. Inclusive, essa é uma das coisas que quase todas as pessoas podem fazer conscientemente, né? Eu, quando saí da minha segunda cirurgia de hérnias umbilicais, a segunda tela que colocaram em mim, eu tenho 2 telas, foi bem grande, então prejudicou bastante minha respiração. Então, eu passei, cara, 1 mês fazendo muito esforço para conseguir voltar a respirar como eu respirava, tá? Porque sim, né, quando mexe na musculatura toda, rasgou o reto, né, abriu. Então, o que acontece? O reto também é considerado... responsável pela expiração forçada, então eu não conseguia expirar. Então, assim, volta e meia na sua vida, você vai ter que trabalhar. E, cara, ter uma melhor respiração não vai fazer mal para ninguém. Esse nosso curso aqui é um curso principalmente de pranayama. Sim. Certo? Que é uma técnica que vai muito além da respiração. Mas tem que começar pela respiração, né? Tem que começar, até porque no dia a dia, essa respiração mais eficiente vai fazer toda a diferença, como nós já mencionamos. Mas para transformar a respiração em pranayama, nós vamos inserir uma série de outros elementos nas aulas seguintes. E depois você vai combinar essa sequência de aulas com a sequência de aulas de fisiologia sutil, que vai falar sobre chakras, prana, nadis e kundalini, vai falar todo esse aspecto mais energético. Agora, para você conseguir acompanhar essas aulas que virão a seguir, nós vamos no finalzinho dessa aula dar algumas informações importantes que serão utilizadas nas demais. E uma dessas informações importantes é a respeito das 4 fases da respiração. Pura kakumba karecha kashunhaka. Ou seja, inspiração, retenção ou permanência com ar. Expiração, retenção ou permanência sem ar. Kumbhaka, a retenção com ar, muitas vezes é chamado de Antar Kumbhaka, em contraposição ao Bahya Kumbhaka, que é a retenção sem ar. Então, quando você fala Kumbhaka, normalmente a pessoa entende que é segurar o ar nos pulmões. Mas Shunyaka, alguns autores não utilizam esse termo e preferem o termo Bahya Kumbhaka, que é parar a respiração externamente. Antar é interno. Antar Kumbhaka é a retenção interna. O ar está dentro. E Bahya Kumbhaka é a retenção externa. O ar está fora. Nós costumamos utilizar mais Kumbhaka e Shunyaka. Fica... Bom, costuma ser mais fácil. Acho que foi como eu aprendi, aí, tipo, sabe que você vai naquela meio... né? Já estou tão acostumada a fazer assim. Precisa memorizar esses nomes? Não, mas você vai. A Carla adora usar esses nomes nas aulas, né? Então tenho certeza que todos os alunos da Carla já sabem esses nomes. Mas o importante é que você tenha isso bem claramente, que existem essas 4 fases da respiração.
Porque você vai combinar essa informação com os ritmos respiratórios. Exatamente. Olhando aí os ritmos respiratórios, estão vendo esses numerozinhos, todos divididos por... Como é o nome assim, de 2 pontos? É 2 pontos? 2 pontos. Tá vendo? Então, ali, o que acontece? No 1, 1, 1, 1, você tá Pura K1, Kumbha K1, Retia K1, Shunya K1. Então, o que quer dizer? Cada fasezinha é uma fase respiratória. Então, inspiração, permanência com ar, expiração, permanência sem ar, tá? E a Carla, mas eu tô vendo ali que tem 2 que tem 3. Sim, tem 2 que tem 3, foi ótimo, né? Mas vocês entenderam o que eu falei. Então, o que 2 que é o que tem 3 é porque a última fase, a Shúnyaka, ou a retenção sem ar, né, com ar fora dos pulmões, ela é igual a 0. E 0 é muito engraçado, porque 0 pode ser vazio ou livre. Exato. É por isso que está em branco, né? Porque pode ter ou não, de acordo com a evolução do praticante. Exatamente. E essa sugestão, essas 4 sugestões, são sugestões, assim, escalonadas. Quem está começando a trabalhar esse ritmo respiratório, a sugestão é começar com essa que nós chamamos de respiração quadrada. Porque você inspira, retém, expira, retém, inspira, retém, expira, retém, tudo na mesma proporção. Agora, quem já está fácil com essa respiração quadrada, aumenta a retenção com ar. Faz 1 para inspirar, 2 para reter, 1 para expirar. Se puder ficar também um tempinho sem ar, legal, sem exageros. Depois passe para 1, 4, 2. E depois 1, 4, 2, 1. O mesmo tempo da inspiração é o tempo que você permanece sem ar. 1, 4, 2, 1 é o ritmo mais tradicional recomendado pelos yogis. Eu acho que fica claro, mas talvez para não todo mundo, que 1, 4, 2, 1 é a proporção, não é o tempo. Não é para inspirar em 1 segundo, segurar 4, expirar em 2. É a proporção porque as condições, as capacidades respiratórias de cada praticante são muito diferentes entre si. Cada um tem a sua capacidade, cada um fica confortável com um determinado número. Então, cada um, a partir dessa proporção, vai escolher o tempo que melhor lhe aprouver. Boa, então o que ele quer dizer? Esse 1 seria o seu mantra, digamos assim. E quanto que significaria isso? Por exemplo, Carla. A Carla faz o Chaturanga Pranayama, o tempo 1, 1, 1, 1, com 4 segundos. Então, eu inspiro em 4 segundos, ó. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. Você foi mais devagar que o metrônomo que está na tela. Esse metrônomo está rápido. Expiro. E fico sem ar. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Então, a gente inspira, vai subindo o quadradinho em 4 segundos. Segura com o ar lá em cima, 4 segundos. Estou tentando acompanhar o metrônomo da tela. Expira baixando, esvaziando. E sem ar fica lá embaixo, fechando, chegando ao início. Mas se eu não estiver confortável com 4 segundos, eu posso reduzir o mantra para 2 segundos. Inspiro em 2, retenho 2, expiro 2 e permaneço sem ar em 2. E se você que está assistindo tiver uma excelente capacidade pulmonar, pode fazer com 15. Inspire em 15, não vou esperar passar os 15 segundos, tá? Depois 15 com ar, 15. Então isso é a proporção. O mantra, quanto tempo significa esse 1, é você quem escolhe. Normalmente, para ser mais didático de novo, a gente tende a usar um mantra 1 segundo, tá? Claro que você pode dar uma mexidinha, botar 50, né, ao invés de 60 batimentos por minuto, ou, sei lá, mais um pouquinho, 70, né, para ir mais rapidinho. Mas o que acontece? Eu prefiro 1 segundo porque a gente tem o relógio na nossa cabeça, cara, desde que nasceu. Então, assim, você sabe o que é contar 1 segundo, né? 1 jacaré, 2 jacarés, 3 jacarés, 4 jacarés.
Essa do jacaré eu não sabia. Tem aquela 1001, 1002, não tem? Não sei. 1001, 1002, 1000. Enfim, alguns autores de yoga, eles mencionam que um matra é o tempo que você leva para fazer uma circundução com a sua mão, em Jnana Mudra, sobre o joelho. Porque para alguns autores, matra não significa a unidade de medida dessa proporção. Significa, sim, um tempo que é pouco menos do que 1 segundo. Existem esses dois conceitos diferentes de matra, tá? Ou é esse tempo de pouco menos de 1 segundo, ou é, da forma como a Carla ensinou, que é o tempo que vai servir de base para você considerar a proporção. Que pode ser 1 segundo, pode ser 3 segundos, pode ser 8 segundos. Se você for fazer, por exemplo, no último ritmo, inspirar em 8, reter 32, expirar em 16 e depois permanecer mais 8 sem ar. Eu já morri aí. Fácil. Hatha Yoga Pradipika menciona que para atingir um mínimo nível de evolução, o praticante precisa fazer esse ritmo com um matra de 12 segundos. Com matra de 12? Inspirar em 12, reter 48, expirar 24 e permanecer sem ar mais 12. Mas eu, Daniel, não fico confortável ainda com um matra de 12. Então... Mais umas 3 vidas, quem sabe eu consiga. Mas entenderam? Então, assim, e aqui o que você pode perceber? Olha a inspiração, ó, a primeira faixa. Tá sempre 1. Então, a inspiração é algo que a gente não trabalha, não treina, não fica ali, sabe, se policiando. A retenção, a segunda coluna, lembra das zebrinhas? Coluna do meio. Coluna do meio. Aí já vem a retenção com ar. Essa é uma que a gente vai treinar, ó. Então, primeiro tá lá, depois o dobro da inspiração, depois 4 vezes a inspiração. E a terceira fase que a gente vai trabalhar também, segunda, né? Porque a segunda se trabalhou, foi a retenção com ar, a expiração, tá? Então, normalmente a gente está trazendo essa consciência para a expiração. Até porque, pela dificuldade, né, natural que a gente tem. E por que o Kumbhaka é sempre o maior, ou começa a partir de algum momento, começar a ser maior do que as outras fases? Porque para muitos, o processo do yoga em si é cessar a instabilidade da mente. Patanjali dizia, Yoga Chitta Vritti Nirodha, é a parada da atuação dos vritis, das interferências das ondas mentais. E para muitos autores, quando você interrompe o fluxo do prana, você interrompe o fluxo dos pensamentos. Você usa a parada do prana para conseguir estabilizar a sua mente. Por isso que nós treinamos Kumbhaka, treinamos a retenção do ar para reter o prana e assim, por extensão, estabilizar a mente, chegar à meta do yoga. Simples assim, pode acabar a aula agora. Então, na inspiração, você capta o prana, a retenção, você reteria, né, o prana, então dentro de você deixaria ele depois de captar, e aí, por isso, pranayama, prana. Vocês entenderam isso, né? Prana, energia vital, ayama, expansão, domínio ou controle. Então, você vai administrar a energia vital, expandindo em alguns momentos, interrompendo o seu fluxo, estabilizando o prana dentro do seu organismo. Eu acho que a gente já está falando da próxima aula, hein? É irresistível, né? Então vamos ficar por aqui e logo, logo tem mais aula para você sobre pranayama e respiração. E vamos falar de asana, respiração nos asanas, na meditação. Vamos falar dos principais respiratórios. E é muita coisa. Até a próxima, gente.